Gravando. Boa noite, então, pessoal. Hoje a gente vai ver um tema inquérito policial. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda Rodrigues, sou advogada criminal, sou professora de processo penal e história do direito, e a gente está fazendo aqui uma revisão para a primeira etapa da OAB em relação à disciplina de processo penal. Vamos lá, então, a gente vai tratar de inquérito, e aí a primeira coisa que a gente precisa saber é como que funciona, né? Esse inquérito policial. O que é um inquérito policial? Na verdade, a gente tem aí uma persecução penal para eu punir qualquer pessoa, o Estado, né? Eu não. Um Estado punir qualquer pessoa, ele precisa de passar por uma persecução penal. E essa persecução penal, a gente fala que ela tem duas fases. Então, é a fase inquisitorial, a fase de inquérito, e a ação penal em si. E é exatamente dessa primeira fase, ou como alguns doutrinadores gostam, a fase pré-processual, que a gente vai tratar hoje. Então, antes de entrar na ação penal, porque a ação penal, ela se inicia com a denúncia ou com a queixa. Então, a gente está tratando antes disso, no pré-processo. Por isso que o inquérito policial, na verdade, ele é um procedimento. A gente não pode falar processo de inquérito. Por quê? Acho que todo mundo aí lembra. O conceito de processo é procedimento em contraditório. Lembram disso? E a gente não tem esse contraditório na fase de inquérito. É um inquérito, é um contraditório, uma ampla defesa mitigada, muito diferente do que a gente tem na ação penal. Por isso que a gente não trata primeira fase do processo. É chamado, então, de procedimento, porque a gente não tem o contraditório e a ampla defesa como tem na ação penal. Beleza? Qual é o conceito, então, para que serve esse inquérito policial? Na verdade, o inquérito policial ele é um conjunto de diligências, um conjunto de ações que é realizado por um órgão com competência de polícia judiciária. Então, quem faz um inquérito policial? A Polícia Federal ou a Polícia Civil, a depender da competência do crime, né? Então, a gente tem aí uma autoridade com competência de polícia judiciária que vai buscar provas para subsidiar uma ação penal para o titular da ação penal. Geralmente, o titular da ação penal, Ministério Público. Mas pode ser, no caso de uma ação penal privada, por exemplo, que seja o querelante, que seja um particular. Então, o objetivo é fazer prova da materialidade do crime e ter um mínimo de indício suficiente de autoria, o que é necessário para eu ter uma denúncia ou uma queixa-crime, ok? Então, esse é o conceito e o objetivo do inquérito policial. A gente vai tratar aqui também, e eu acho muito importante a gente falar, que o inquérito policial, ele tem, dizem, duas funções. Eu estou falando dizem porque eu particularmente não concordo. Para mim, a função primordial do inquérito policial é colher provas para subsidiar uma ação penal. Mas há quem diga que o inquérito policial também tem uma função preservadora. Em que sentido? Eu evitar que eu tenha ações temerárias. Eu ter, antes de iniciar uma ação, um lastro probatório que justifique uma ação penal. Por que eu falo que o objetivo não é esse, é um objetivo preliminar de colheita de provas, e não essa função preservadora que alguns doutrinadores dizem? Porque se eu não tenho prova, isso vai pender a favor do réu e não contra ele. Então, se chega no Ministério Público, ele vai falar, não é o caso de denunciar, eu estou pedindo arquivamento porque não tem provas. Então, a função da polícia não é preservar. Concordam? Então, mas aí dizem que porque, por exemplo, pode ser que seja um caso de legítima defesa, você consiga constatar isso no inquérito policial. Ok, então a gente trata também da função preservadora, ok? Além da função preparatória,
que é essa que eu disse, que é juntar elementos suficientes para convencer o titular da ação penal, né? Como eu já disse, a natureza jurídica, então, é de procedimento, um procedimento administrativo discricionário. Por que é discricionário, Amanda? Porque as diligências que vão ser feitas, as provas que vão ser produzidas, fica a critério da autoridade policial. No início desse procedimento, eu não sei se algum de vocês às vezes já fez estágio em delegacia ou mesmo até em escritório, já viu que o delegado ele faz uma portaria. E ele fala o que tem que fazer, né? Ele fala, colher depoimentos, fazer reprodução simulada do fato, oficiar um determinado órgão para mandar uma câmera, umas imagens, né, de câmera, de filmagem. Então, nessa portaria já vem. Quem faz isso? O delegado, né? Então, por isso que é discricionário. É ele quem vai decidir quais as provas vão ser produzidas ao longo do inquérito policial. A defesa, isso é importante até para que vocês saibam, a defesa também pode fazer requerimentos na fase de inquérito policial. Eu, geralmente, sou boa para pedir lá no inquérito policial. Peço tudo, eles me negam a maioria, mas eu peço. E eu não posso fazer absolutamente nada, porque tem essa natureza inquisitória. Então, às vezes, eles negam meu pedido, igual outro dia. Eu estou querendo participar de uma oitiva de testemunhas lá no inquérito policial. É direito meu participar da oitiva dos meus clientes, que são vítimas. Eu tenho o direito de acompanhar o depoimento, tanto do réu quanto do meu cliente, seja ele testemunha ou vítima. Então, isso foi preservado. Aí foi ouvir as outras pessoas, eu falei, eu quero participar também. Ah, Amanda, não pode. Isso aí, a delegada não vai deferir, não. Eu falei, beleza. Acontece. Então, é só para vocês entendam que acompanhar o nosso cliente, a gente tem esse direito, mas em relação às outras oitivas, fica a critério da autoridade policial, e isso a gente não pode alegar, né? Apesar de ser um cerceamento de defesa, a gente tem ali uma ampla defesa e um contraditório mitigado. Beleza? Tranquilo até aqui? Bora, então. Outra coisa importante que a gente não, assim, a título de introdução também, que a gente não pode ter condenação com base exclusiva em prova de inquérito. Quem me diz isso é o artigo 155 do Código de Processo Penal. Eu posso usar as provas do inquérito para condenar? Posso, desde que ela esteja corroborada com outras provas. Por que, Amanda? Porque na fase de inquérito eu não tenho contraditório e ampla defesa respeitados na sua integralidade, são mitigados. Então, eu preciso que essa prova passe pelo crivo do contraditório, passe pelo crivo da ampla defesa. Como que ela passa por esse crivo? Na segunda fase, na fase da ação penal, ok? Então, eu não posso condenar com base exclusivamente nas provas do inquérito, ok? Para que vocês entendam, eu tenho até um caso desse, que o meu cliente ele foi pronunciado, e para mim também se aplica a fase da pronúncia isso, ele foi pronunciado de acordo com o depoimento da esposa da vítima, na verdade, porque é homicídio, né, a vítima faleceu, a esposa da vítima falou que reconheceu ele na fase de inquérito. E aí ele foi, então, denunciado, e na fase judicial, essa mesma pessoa foi ouvida e falou que, na verdade, ela tinha confundido, que não era aquela pessoa, que ela viu outras fotos depois nas redes sociais dele e ela se equivocou. Ou seja, a única prova que eu tenho era uma prova de inquérito. Mesmo assim, ele foi pronunciado, eu estou recorrendo, agora acho que estou em Brasília, se eu não me engano, nesse caso, recorrendo disso, mas possivelmente ele vai ser levado a júri. Então, assim, uma coisa é a nossa teoria, outra completamente diferente é a prática, mas é bom que a gente saiba porque o meu pedido está fundamentado nisso. Você está violando o artigo 155 do CPP, né? Então, isso é importante a gente saber. Passados, então, essa introdução, conceito, o que é natureza jurídica, a gente passa para uma parte muito importante dessa matéria, que são as características do inquérito policial. OAB ama. Todas as respostas, praticamente, todas as questões, a gente responde com características de inquérito policial.
A primeira característica que a gente tem, né, do inquérito policial é o sigilo. O inquérito policial, em regra, ele é sigiloso. Obviamente, né, gente? O fator surpresa em uma investigação, ela é imprescindível. Imagina se eu descubro que um cliente está sendo investigado, né? Às vezes foi até preso em flagrante, foi liberado e está rolando as investigações, ou seja, eu sei que tem uma investigação. E se eu ter acesso antes às provas que ainda vão ser produzidas? Exemplo, uma interceptação telefônica. E aí eu viro para o você está sendo interceptado, o número de telefone X. Na hora que você for atender pelo telefone X, faz prova a favor de si, não conversa nada do esquema nesse número. Obviamente que não daria certo. Então, a ideia é que seja sigiloso. E é mesmo. O que é muito importante a gente saber aqui? O que diz o Estatuto da OAB. O que me diz o Estatuto da OAB no artigo 7º, inciso 14? Ele fala o seguinte, deixa eu até abrir ele aqui. Quem tiver aí com o Vademecum pode abrir também. Fala o seguinte, que examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meios físicos ou digital, meio físico ou digital. Então, o que é isso? E o que é isso? É muito importante para a gente. Ainda que seja sigiloso, a regra que é sigiloso, o advogado ele tem acesso, é um direito previsto, uma prerrogativa nossa, previsto no Estatuto da OAB, que a gente tem acesso aos autos de inquérito, mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração, a gente pode fazer apontamentos no inquérito policial e extrair cópias. Extrair cópias. O que a gente não pode fazer sem procuração? Da carga do inquérito, tirar o inquérito da delegacia e levar. Isso é preciso de uma procuração para juntar. Ou quando o fato é sigiloso. Então, por exemplo, um crime de estupro, por si só, a natureza jurídica do fato é de sigilo. Então, você também precisa de uma procuração. Caso contrário, então, o advogado ele tem acesso ao inquérito policial. O que ele não vai ter acesso? As provas que estão em construção, que estão em andamento. Isso não tem, aí vigora, obviamente, o sigilo. A prova está pronta, no nosso exemplo da interceptação telefônica. Fez a interceptação, a prova está pronta, já foi feita a interceptação. Juntou no inquérito, eu tenho acesso. Não pode me ser negado o acesso. Ok? E isso, gente, é muito importante, principalmente para a vida prática de vocês. Já cheguei em delegacia, falei, eu quero dar uma olhada nesse inquérito. O delegado falou assim, você tem procuração? Falei, não, e nem preciso. O fato é tráfico de drogas, associação para o tráfico, não é sigiloso na sua origem. Não tem sigilo decretado, em razão dos fatos. Eu tenho acesso. Não, você não pode ter acesso. Eu falei, então me dá um papel e uma caneta que eu vou fazer um requerimento. E aí eu fiz, e Vossa Senhoria vai negar para mim por escrito, que eu vou te levar na corregedoria. Fiz o requerimento, na hora que eu acabei, entreguei para ele, ele falou assim, não, mas eu achei que você estava pedindo, era à vista, você queria levar. Eu falei, não falei história nenhuma. Eu vou extrair cópia aqui do meu telefone. Ele falou, não, isso aí pode, tem problema não. Mas se eu não tivesse feito isso, eu teria ido embora sem as minhas cópias, né? E muito importante a gente saber também, porque isso pode acontecer. Então, o que eu oriento? Corregedoria, obviamente, né? Uma questão administrativa, mas a corregedoria não vai mandar ele me mostrar o inquérito na urgência que eu preciso. Cabe habeas corpus, se for um crime, né, que viola ainda que indiretamente a liberdade. Cabe mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo, acesso aos autos. E ainda cabe reclamação. Por quê? Porque a gente tem uma súmula também do STF que fala que eu tenho direito ao acesso. Então, a súmula 14 do STF fala, ó, eu tenho acesso amplo aos elementos de prova, desde que já documentados em procedimento investigatório. Então, se acontece isso, se eles não me deixam, ainda é cabível uma reclamação para fazer valer uma súmula vinculante, que é a súmula 14 do STF, beleza?
súmula muito importante também, tem que ser citada aí, então, o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e súmula vinculante 14 do STF. Feita, então, essa primeira consideração aí, que diz respeito à característica do sigilo, o inquérito é sigiloso, a gente vai para a segunda característica, que eu até já falei dela, que é a questão de ser inquisitivo. O que é inquisitivo, então? É no sentido de que todos os atos, todas as diligências são realizadas com os poderes concentrados na mão de uma pessoa, que em regra é o delegado de polícia. Ele quem vai ordenar, vai conduzir as investigações. Ele que vai falar qual ato é mais importante, qual que vai ser feito primeiro, qual que vai ser feito depois, qual não vai ser feito, né? Então, igual eu falei com vocês, às vezes a defesa, a gente faz um pedido, eu quero que ouve tal testemunha. Eu fiz um pedido agora há pouco assim, né? Ainda está ouvindo as testemunhas. Mas eu fiz um pedido, eu rolei 30 testemunhas no inquérito. Eu sabia que não ia ouvir. O delegado deve ter olhado e falado, 30 testemunhas, a advogada rolou aqui para ser ouvida, eu estou como representante da vítima. Fiz uma notícia crimes. Fiz a notícia crimes, então coloquei lá, se for possível, ouça essas testemunhas. Coloquei 30. Ele falou, aí ele me ligou, falou, Amanda, 6 testemunhas, pelo amor de Deus, seleciona aí, porque não dá para ouvir isso tudo, não. Falei, beleza, né? Vou acatar, selecionei as 6 mais importantes e estão sendo ouvidas. Então, inquisitivo nesse sentido, porque é delegado quem determina a importância aí. Outra característica, então, do inquérito policial é que ele é escrito. Todas as diligências, todas essas provas, elas precisam ser documentadas e formalizadas. Tem um artigo, será que eu vou saber qual é ele aqui? Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Ele que fala que tem que ser escrito. Se eu não achar... Deixa eu ver aqui. É o 9º. Artigo 9º, viu? Fala o seguinte, o artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. Datilografadas, vocês esquecem, digitadas, né, gente? Porque o código nosso é de 1940. Então, a realidade agora é outra. Então, vão ser escrito, também geralmente não é. Então, são digitadas, no nosso caso, fazendo interpretação para o século XXI. Mas é o artigo 9º. Então, essa é outra característica do inquérito policial. Além disso, o inquérito policial também, outra característica, ele é oficial. Oficial em que sentido? É um procedimento que é de atribuição dos órgãos oficiais do Estado. Então, os órgãos oficiais aí, a gente já viu, é a Polícia Judiciária, em especial é a Polícia Civil, a Polícia Federal, né? É possível também, o STF já chancelou isso, que o Ministério Público ele tem essa aptidão, vamos falar assim, para fazer as investigações, tá? O STF já chancelou, apesar das diversas discussões acerca do tema, tá bom? A regra, então, Polícia Judiciária, órgão oficial, mas pode ser feita também a que a gente chama de tramitação direta, diretamente no Ministério Público, beleza? Outra característica que a gente tem, então, a gente viu, só para recapitular, a primeira, sigiloso, inquisitivo, escrito e agora oficial. Além de oficial, o inquérito ele é também oficioso, diferente de oficial. Então, oficial por órgãos oficiais, né, de segurança pública, e oficioso é porque o procedimento ele pode ser instaurado e se desenvolve pela autoridade policial de ofício. E aí, em relação a esse oficioso, a gente tem que se atentar para o que diz o artigo 5º, inciso 1º, lá do Código de Processo Penal. Por quê? O que ele me fala? Que vai ser de ofício quando as ações forem públicas e incondicionadas, ok? Então, nesse caso, pode ocorrer de ofício. Quando depender de representação, eu preciso da representação. Artigo... deixa eu achar ele aqui.
Devia ter anotado para a gente ganhar tempo, né? Mas não anotei, não. É porque é tão pequenininha a matéria. Achei. Artigo 5º, parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Ou seja, então, qual é a regra, Amanda? Que o inquérito é oficioso, porque a regra no nosso direito é que as ações elas são públicas incondicionadas, ok? Então, nesse caso, vai começar de ofício. Agora não. O caso que eu estou dando é uma exceção. Crime que depende de representação, precisa de representação para iniciar o inquérito. Artigo 5º, parágrafo 4º. E o artigo 5º, parágrafo 5º, traz das ações privadas. Então, nas ações privadas, a autoridade também policial só vai iniciar o inquérito policial se eu tiver o requerimento do ofendido ou da parte que tiver legitimidade para representá-la. Ok? Tranquilo isso daqui? Beleza, então regra, característica é oficioso. Não se esqueçam que isso a OAB adora, vocês viram nas questões, que se depende de representação ou se é ação privada. Então aí eu preciso de uma manifestação expressa da parte para que o inquérito ele se inicie, beleza? Além do oficioso, então, o inquérito ele é discricionário. Mais uma vez aí, então, a gente lembra que os poderes eles estão concentrados nas mãos da autoridade policial, né? Mais especificamente do delegado, que é ele que conduz as diligências, os atos da investigação, enfim. E aí eu peço que, em relação ao discricionário, vocês anotem aí os artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal, porque é eles que me dão essa ideia de discricionariedade, falando que a autoridade, por exemplo, no artigo 6º, só para ficar claro, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e aí fala o que ela pode fazer, então, dirigir ao local, preservar as provas, ouvir as testemunhas, ouvir o ofendido, tá tudo aí no artigo 6º, vocês dão uma olhada nele depois. Então, quando eu falo que é discricionário, porque tem várias provas aí, possíveis de serem feitas. A autoridade policial é obrigada a fazê-la? Não, nenhuma delas. Ela vai fazer pela conveniência e pela necessidade do que ela própria, do que a própria autoridade policial julgar necessário para a elucidação do caso. Beleza? O artigo 7º, ele fala da reprodução simulada, que também não é uma prova obrigatória, é possível, e aí também, desde que ela não viole artigo 7, não contrarie a moralidade ou a ordem pública, tá? Então, é uma prova possível também. Amanda, é obrigatório? Não, porque, como já disse, é discricionário, tá bom? Essas provas ficam a critério da própria autoridade. Outro ponto muito importante é a característica, outra característica, né? Que o inquérito ele é temporário. O que é isso? O inquérito ele tem prazo de conclusão. Qual que é a regra? Quem que me diz qual é o prazo? O prazo está lá no artigo 10º do CPP. E a regra é que o inquérito, procedimento, não é processo, o inquérito, ele dure 10 dias se a pessoa estiver presa, se a pessoa investigada estiver presa, e 30 dias se ela estiver solta. E aí a gente tem uma exceção que é trazida lá no artigo 10º, parágrafo 3º, que fala assim, quando for de difícil elucidação, o fato, e o investigado estiver solto, esse prazo ele pode ser dilatado. Mas essa dilação de prazo tem que ser comunicada ao juiz. Na verdade, tem que ser requerida ao juiz. A autoridade policial, então, vai falar, eu ainda não concluí as oitivas, por exemplo, são várias oitivas, não tivemos tempo de conclusão, e aí geralmente eles colocam lá, por causa da pandemia, tá difícil de manter contato com as pessoas, tá, né? Aí ele justifica o motivo, manda pro fórum, né? Manda pro judiciário.
O promotor dá o seu parecer, falando se é necessário ou não a dilação, e o juiz concede, então, essa dilação de prazo. Então, mas isso é a exceção, ok? Em casos de difícil elucidação. Na prática, essa é a regra, mas, para fins de prova da OAB, essa é a exceção. O inquérito dura 10 dias, então, se tiver preso, e 30 dias se tiver solto. E aí eu quero que vocês se atentem, porque no âmbito da Justiça Federal, o prazo é diferente. Se tiver preso, o prazo é de 15 dias e que pode ser prorrogado por mais 15 dias. Isso está lá na Lei 5.010 de 1966, viu? Em relação ao réu solto, a Justiça Federal não traz a quantidade, então a gente aplica subsidiariamente o CPP para réu solto 30 dias. Outra exceção que a gente tem também é na lei de drogas, que é importante. Na lei de drogas, lá no artigo 31, lei de drogas, então, lei 11.343 de 2006, artigo 31, parágrafo único, me diz que se o réu tiver preso, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30. E se o réu tiver solto, o prazo é de 90 dias, prorrogável pelo mesmo período, ok? Então, o tempo, essa informação também é muito importante. Outra característica importante que a gente tem do inquérito policial é que ele é dispensável. Inquérito policial é dispensável. É muito importante, a gente sabe que é importante, mas é dispensável. Então, imagine, se eu enquanto advogada, faço uma notícia crimes narrando um fato em que um cliente é vítima. E na oportunidade, eu já junto tudo. Eu junto as imagens de câmeras, eu junto depoimentos, confirma reconhecido em cartório, ou até mesmo lavrados em cartório, junto todas as provas que seriam suficientes para o início de uma ação penal. E já entrego diretamente no Ministério Público, já protocolo diretamente no Ministério Público. Isso é possível. O Ministério Público tem que devolver o processo para a delegacia e falar, faça o inquérito? Não. Por isso que é dispensável. Para que serve o inquérito? Não é para ter provas suficientes para justificarem uma ação penal? Para ter prova da materialidade, indício suficiente de autoria? Então, se ele já tem isso, esse inquérito ele é dispensável. Ele não é obrigatório, ok? Então, essa é uma informação muito importante. A OAB ama. Característica do inquérito policial, ele é dispensável. Anota aí para vocês verem depois, o que me prova que ele é dispensável são os artigos 12, os artigos 27 e o artigo 46, parágrafo 1º do CPP. Não vou ler eles não, porque eles me falam, né, que me provam que é dispensável. Vocês leem com calma depois. Além disso, o inquérito policial, ele também é indisponível. Ele é indisponível. E aí vocês me falam assim, uai, Amanda, ele é indisponível, mas é dispensável? Sim, são coisas diversas. Ele é dispensável, mas uma vez que ele foi instaurado, uma vez que eu iniciei o inquérito policial, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito. Ele não pode arquivar. Além disso, então, feitas essas características, como que a gente pode instaurar o inquérito policial? O artigo 5º é que me diz as formas de instauração, tá? Então, a gente tem as diferenças, né? Se for crime de ação pública incondicionada, pode ser instaurada de ofício. Se pode ser instaurada também por requisição do juiz ou do Ministério Público, também está no artigo 5º. E aí é outra discussão que a gente tem, né? Por isso que eu falo que essas questões mais controversas, acho pouco provável que elas caiam na prova da OAB, a não ser que seja simulada, né? Se é controverso, eles preferem não entrar no embate. Por que eu estou falando da requisição do ministro da Justiça e requerimento do juiz? Porque juiz, na verdade, se o juiz requerer a instauração de inquérito policial, eu estou ofendendo aí o princípio acusatório ou sistema acusatório.
porque, na verdade, as partes elas são muito bem delimitadas. O juiz ele não pode requerer prova, né? O juiz ele é o órgão julgador. Então, quando o CPP ele me autoriza a fazer isso, eu estou violando, então, esse sistema acusatório. Então, por isso que grande parte da doutrina diz que o juiz não pode requerer, apesar de estar na lei, o juiz não pode requerer a instauração de inquérito policial, porque eu estaria violando esse sistema acusatório. Mesmo, e aí muito importante para vocês, mesmo que o artigo, a validade, né, do artigo 3º do Código de Processo Penal, que trouxe expressamente o sistema acusatório, para o CPP estar suspenso, a nossa Constituição, ela continua prevendo o sistema acusatório desde 1988. Então, a ideia é que esse artigo, no que diz respeito ao requerimento do Ministério Público, a requisição do juiz, perdão, Ministério Público, ok, no que diz respeito à requisição do juiz, não foi recepcionado pela Constituição Federal, beleza? Quem mais pode? Requerimento do ofendido ou do representante legal, né? Principalmente nos crimes de ação penal privada, porque aí eu preciso desse requerimento mesmo, e notícia de qualquer do povo, né? Então, qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento de um crime pode noticiar a autoridade policial e requerer a instauração de inquérito policial. E aí também, mais uma vez, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Aqui, quando eu falo de qualquer um do povo, fica parecendo assim, chegou um lá, falou que aconteceu um crime e vai começar a investigação. Na verdade, a gente tem que pensar aqui, um asterisco, na questão da denúncia anônima. Denúncia anônima, eu não posso instaurar de cara um inquérito policial. Eu preciso de ter... Então, o que eu vou abrir é uma série de diligências para ter um lastro probatório, ainda que pequeno, para iniciar um inquérito policial. Eu não instauro inquérito policial de cara com base em uma denúncia anônima, ok? Isso é muito importante também. A OAB até já cobrou isso. Beleza? Eu acho que, por enquanto, é isso. Beleza, aí eu vou só pedir, porque o nosso tempinho tem 1 minuto aqui, mas eu vou pedir que vocês se atentem à súmula 524 do STF também, que me diz que é arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, uma vez arquivado o inquérito policial, eu só posso iniciar ele novamente se eu tiver novas provas, ok? Eu não posso iniciar ele depois de arquivado. E aí a gente tem que lembrar também, é o posicionamento pacífico do STF, no sentido de que, se o arquivamento for por atipicidade, eu não posso ter a reabertura desse inquérito, porque aí vai fazer coisa julgada formal e coisa julgada material. Beleza? Acho que é isso por enquanto. Guardem as dúvidas, porque o nosso tempo vai acabar, e a gente volta em 5 minutos. Ok? Para a nossa correção de exercícios. Até, gente! Até.